minha família de futuros ebisserianos e de futuras ebisserianas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, se vocês ainda duvidam do que eu falo aqui, preste atenção no que eu vou falar. Vou explicar para vocês como foi que eu passei na EBSER em apenas 3 meses e a outra vez que eu passei foi estudando em 2 anos. E quanto tempo que eu levei para ser convocado nas 2 aprovações. Foi aprovado e convocado pela EBSER em 2 oportunidades. Mas por que tem gente que anda fazendo prova, passa em primeiro e não é convocado? Nós temos 2 respostas e eu vou dar essa resposta no decorrer do vídeo. Então fica até o final porque esse vídeo aqui é bastante importante. Vou contar um pouco sobre a minha trajetória de estudo para ser aprovado tanto na EBSER quanto na Rede Sara e falar sobre as 2 vezes que eu fui aprovado aqui na Rede EBSER e fui convocado nas 2 vezes. Para quem duvida ainda, galera, do meu manual ou de tudo que eu falo aqui, ainda prefere acreditar que a EBSER faz concurso apenas para arrecadar dinheiro, está bastante enganado, beleza? Então, o cara vai fazer o concurso, ele tem que seguir alguns passos para poder ser convocado, meu amigo. Não adianta só fazer prova e achar que a EBSER vai convocar você porque você passou, porque você tem que ser convocado, que você é a estrela no meio do universo, que é especial. Não, meu amigo, não existe isso não, a EBSER não trabalha desse jeito. Então, minha família, para início de conversa, eu comecei a estudar para a EBSER em um momento difícil da minha caminhada. Então, decidi estudar para a EBSER. E aí, durante 3 meses, né, o edital saiu, quando eu decidi estudar para a EBSER, tinha 3 meses, cara. E não pense que eu estudei 3 meses, que eu passei lá em cima e que... Não, teve um pouco de sorte também, tá? Inclusive eu passei somente na cota nessa primeira prova. Então, quando eu iniciei meu estudo, meu propósito com Deus foi o seguinte, falei assim, ó pai, eu só quero ver meu nome na lista para me dar forças e ânimo para eu continuar estudando. E assim aconteceu. Fui lá, fiz a prova, classifiquei, fui para a prova de título e fiquei classificado em 57º dentro da cota para pessoa preta. Imagina, cara, não fui nem na ampla concorrência que eu não estava classificado lá. E mesmo assim eu fui convocado. Agora, em quanto tempo eu fui convocado, minha família? Depois de 3 anos eu fui convocado. Então, o concurso da EBSER atual não tem nenhum ano. Já tem gente desestimulando outras pessoas, já tem gente desistindo e criticando a empresa. Eu fui convocado nesse primeiro concurso, depois de 3 anos. E fui convocado para um lugar diferente. Eu fiz a prova para Salvador e fui convocado para Uberlândia. Nesse momento, acendeu uma antena aqui na minha cabeça e eu comecei a entender como é que funcionava o jogo. E vocês vão começar a entender a partir da minha segunda aprovação que eu vou explicar para vocês. Como eu havia dito, meu propósito era o seguinte, ver meu nome na lista, para mim eu não ia ser convocado, tá? Então, continuei estudando durante 2 anos, que foi onde eu construí a minha segunda aprovação. Então, eu fui lá, viajei para o Maranhão, porque como eu estava em Salvador e eu fui convocado para Uberlândia, eu sabia que se eu começasse a pesquisar onde estavam os locais que tinham mais vagas, para mim era mais promissor. Então surgiu a prova lá para Macapá, e nessa prova foi interessante porque teve prova apenas para esse local, que foi um hospital novo que estava sendo construído, estava sendo entregue. E aí eles liberaram regiões, vários locais na região do norte para a gente poder fazer a prova. Foi aí que eu viajei para o Maranhão, fiz a prova, eu passei em 25º, fiquei 25º na cota e 95º na ampla. E aí, minha família, nesse tempo que eu estava esperando a convocação lá para Macapá, que eu pensei que eu ia para lá, né? Que eu fiz a prova no Maranhão, mas o hospital é em Macapá, entendeu? Então, nesse momento foi que eu entendi o jogo e comecei a jogar de acordo com a EBSER. Fiz a prova para fora, só que nesse tempo, antes de a EBSER me convocar para lá, para Macapá, a EBSER me chamou aqui para Uberlândia, depois de quase 3 anos, minha família. E aí, quando eu já estava aqui em Uberlândia, me convocaram para Macapá, depois de 1 ano de aprovação. Ou seja, na minha aprovação, em que eu passei com 3 meses, fui convocado depois de 3 anos. Na minha segunda aprovação, eu fui convocado depois de 1 ano. Então, por que você está nessa ansiedade? Se tiver de ser, vai ser. Sabe por que eu digo que se tiver de ser, vai ser? Porque na minha primeira aprovação, eu estou na EBSER hoje pela cota, tá? E eu passei em 3 meses. Esse cargo que eu estou hoje foi resultado de um estudo de 3 meses. A segunda aprovação, eu acredito que eu tive mais mérito, estudei mais, foi onde eu consegui, né,
encontrar todo esse conhecimento da EBSER e do meu estudo aí também em relação aos assuntos que caem nas provas, tá? Foi com esses 2 anos de estudo que foram fundamentais, que me trouxe também a aprovação para mim na Rede Sara, que eu passei em 48º e fui convocado também, minha família. Então a gente tem que ter fé, tem que acreditar. Eu vejo muita gente perguntando, eu tenho chance? Eu tô em não sei quanto, na cota de não sei o que, na ampla, não sei, longe demais. Eu digo que tem chance, porque se deu certo para mim, cara, entendeu? Eu era o 57º na cota, não tava nem classificado na ampla. Somente no segundo concurso que eu classifiquei, tanto na ampla quanto na cota. E tipo assim, fui convocado para Macapá através da ampla, porque eu não viajei para Macapá ou para Maranhão para fazer a heteroidentificação, que tinha que viajar para lá de novo. E aí eu fui convocado pela ampla. E o que eu fiz, minha galera, para poder ser convocado nessas 2 provas? Como eu falei a você, entendi o jogo da EBSER. Quando eu comecei a viajar para fazer a prova, eu já estava fazendo o jogo da EBSER, eu já estava buscando os locais promissores. Eu entendi o que? Poxa, um hospital novo que está construindo, meu irmão, vai ter vaga. Foram 315 vagas. Foi muita vaga. E aí eu entendi. Quando eu cheguei em Uberlândia, eu vi que aqui precisava de muita gente, que estava construindo um hospital novo. Falei assim, aqui Uberlândia vai ter muita vaga. Comecei a pesquisar pelo país os locais que a EBSER estava com obras em andamento para inauguração de hospitais, e procurei também hospitais que estavam sendo aderidos à rede. As adesões de hospitais existentes que passaram a ser administrados pela EBSER. Então, quando eu chego aqui e digo a vocês, é ali que vai ter prova. Quando eu chego para vocês e falo assim, ó, velho, siga esse manual aqui, ó, porque é nesse manual que eu vou ensinar você a se inscrever para o lugar que vai te chamar. E eu não sou hipócrita também para ficar iludindo ninguém aqui, porque tem cargo, como eu já citei no último vídeo, são cargos fantasmas. Esses cargos eu não vejo convocação, cara. E eu vou gravar um vídeo sobre esses cargos, porque se você for desse cargo, você já nem presta a prova para EBSER, velho. Você procura fazer outras provas, porque vai ser perda de tempo para você, porque não vai chamar, minha família. E aí, Tássio, o que foi que você fez para você conseguir aprovar em 3 meses? Galera, não existe mágica. Se você não tem um hábito de estudar, se você nunca estudou para concurso nenhum, se você já não tem já uma bagagem, você não sabe, você não vai conseguir em 3 meses. Vai estudar no tempo certo, entendeu? Passei em 3 meses porque foi um propósito que eu fiz com Deus. Eu já tinha uma bagagem, já tinha feito outros concursos, eu não tinha aprovado, já tinha tomado pau em várias provas. Só que nessa prova não era o momento de eu apanhar mais. Eu consegui aprovar e a partir daquele momento ali, minha mentalidade mudou e eu consegui outras aprovações. Se você duvida do seu êxito, não duvide, porque quando você entra duvidando, meu irmão, você já entra perdendo. Então, no meu momento de 3 meses de estudo, eu procurei fazer o quê? Eu procurei técnicas de estudo, né, que potencializasse o que eu já sabia e que me direcionasse. O que eu fiz? Eu procurei responder questões, eu olhei, não fui para edital, minha família, um monte de assunto. Eu procurei provas antigas para ver o que caía, sabe? Peguei várias provas aí, fiz tipo um raio-x, vi o que caía mais, foquei naquilo. Resolução de questões, estudei tipos de choque e daqui a pouco eu vou responder questões de tipo de choque, porque toda vez que você responde, que você estuda um assunto, você tem que, na sequência, no mesmo dia, responder questões relacionadas ao assunto que você estudou, porque você vai ver como é que o assunto é cobrado, entendeu, minha família? Então, ali resolvendo questões para você entender, no geral, para qualquer assunto, para você entender como é que o assunto é cobrado, você tem que responder questões. Então, às vezes, o cara fica ali, não, vou estudar. Eu vejo muita gente que estuda muito. Chega na prova, toma pau. Porque fica estudando muita teoria, vai responder questões. Eu tenho um amigo aqui, enfermeiro Maurício, ele recentemente fez uma prova aqui para enfermeiro da UFO. Tá, eu nem estudei, mano, passou em 2º lugar. Por quê, irmão? Outra coisa interessante, importante, eu tenho certeza que ele chegou na prova calmo, ele é enfermeiro, cara inteligente, já foi residente. Ele chega calmo. Você não pode chegar na prova ansioso. Você vai errar mesmo, você vai perder para ansiedade, entendeu? Então o cara chega sem cobrança nenhuma,
com a bagagem que ele já tem, o cara vai lá e passa em segundo. Eu conheço pessoas que estão estudando atualmente, ativamente, pessoas que são inteligentes, chega na prova, não performa bem, não passa. Por quê? Porque vocês acham que uma pessoa que está estudando muito, chega na prova, perde, e a pessoa que está ali na tranquilidade, estudou há um tempo, chega lá e passa? Eu acredito que seja a ansiedade. Você acha que é o quê? Comenta aqui. Então, minha família, quando alguém chega, comenta, coloca na internet aqui, que eu passei em 3 meses, é possível sim, mas não é possível para todo mundo. Não porque um sabe mais que o outro, mas porque uns têm uma bagagem e outros não têm. Entendeu? É cada um ali, meu irmão, tem que balizar ali o que você tem para você adequar o tempo que você vai investir, para você saber qual o caminho que você vai fazer. O planejamento que você faz é fazendo uma autoanálise. O que eu sei de raciocínio lógico? O que eu sei de português? Então, fui fazendo essa autoanálise que eu consegui passar na EBSER em 3 meses. Porém, eu tô aqui, onda. Passei na EBSER em 3 meses e fui convocado depois de 3 anos. E você tá aí reclamando. Em momento algum reclamei, sabe por quê? Eu sabia que uma hora ia chegar. Eu falei assim, não existe, só se Deus não existir, irmão. De eu estar me dedicando do jeito que eu tô aqui, eu não ser agraciado com a minha nomeação. E assim chegou, minha família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês prestem atenção no que eu falo, quando eu digo em relação ao meu manual, que eu já citei aqui várias vezes. É um material simples, mas eu digo a você, se só com os vídeos que eu posto aqui, eu já encontrei mais de 30 colegas que chegou aqui de outros estados aqui no PS. Ah, é você lá, Tássio, pô, seus vídeos me ajudaram. Eu duvido que se com esses vídeos eu ajudei, imagina com o manual lá mesmo. Tem uma lista lá de hospitais que vão chamar mais do que outros. E se você continuar na teimosia de fazer hospital, fazer a prova somente para sua cidade, porque está na sua cidade, e a sua cidade for um local que não for um local promissor, não for um hospital que está em expansão, não for um hospital que está sendo construído, você vai demorar mais e vai ficar nesse círculo vicioso de ficar aí falando que... Primeiro que para mim essa ideia de falar concurso para arrecadar dinheiro é o discurso do perdedor. O cara tá perdendo no jogo, tá no desespero, mas quando ele passar na prova dele, ele vai entender que essa fase já passou e ele nunca mais vai abrir a boca para ficar dizendo concurso para arrecadar. Não existe, irmão. Existe o concurso para passar. Se você passou e você seguiu a cartilha que eu tô passando para vocês aqui, não tem como não dar certo. Falou, minha família, tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Deixa o like, compartilha, comenta aí. Você concorda com o que eu tô falando? Beleza. Se não, comenta aqui, eu quero entender o que passa na sua cabeça. Falou, tamo junto, é nóis.